prevenção de doenças. Autoridades da saúde da macro-região se mobilizam com frequência em diversas campanhas para conscientizar a população. Muitas vezes é preciso desmistificar mitos que se espalham em ritmo acelerado pelas redes sociais, principalmente relacionados às vacinações. O ressurgimento de doenças antes consideradas sob controle tem preocupado. Agregando valor às comunidades e integrando ao vivo a macro-região, formando opinião. Em Ribeirão Preto, a coordenadora do programa DST-AIDS, Liz Neves. Em São Carlos, o secretário da Saúde, Marcos Palermo. Em Araraquara, a enfermeira da Vigilância Epidemiológica, Mariana Câmara. Começo por Ribeirão Preto, vou conversar com a coordenadora do programa DST-AIDS, Liz Neves. Liz, Ribeirão Preto tem um centro de testagem e acompanhamento para a gente combater a AIDS e evitar que essa doença se prolifere, porque vem aumentando o número de casos em jovens. Esse fato existe em Ribeirão e é uma atitude interessante. Boa tarde a você. Boa tarde a todos. De fato, em Ribeirão nós temos 5 centros de testagem. A cidade é dividida em 5 regiões na área da saúde e em cada uma dessas regiões nós temos um centro de testagem. O que significa isso? As pessoas podem ir lá, procurar, tem os horários, isso vai estar disponível no site, cada um tem um horário, mas eles podem ir sem precisar fazer a consulta médica, simplesmente para ser aconselhado, orientado, pegar material de prevenção e fazer seus exames de HIV, de sífilis, de hepatite B e de hepatite C. E você tem razão, nós temos observado um aumento dos números de casos, principalmente na população mais jovem. Isso acontece em todo o país, mas em Ribeirão isso é um fato concreto e que nos preocupa muito. Você estava falando em procurar esse centro sem o médico, sem a consulta médica, até que para uma orientação. Quem é que dá a orientação? É o enfermeiro ou o que a gente chama de aconselhador. É o enfermeiro, em alguns lugares é o assistente social, o psicólogo ou um profissional da enfermagem devidamente capacitado. Agora, além disso, todas as unidades de saúde também podem fazer esses exames e pode se procurar o enfermeiro da unidade que ele também é capacitado para fazer essa orientação. Quer dizer, ninguém está usando camisinha direito, né? Na prática, a gente observa que ao longo de todos os anos, se falou muito na camisinha, que ainda é a melhor forma de prevenção. Mas, hoje em dia, a gente tem falado muito que ela pode ser individualizada, pode se conversar com essa pessoa. Existem outras formas que a gente chama de prevenção. Em Ribeirão, nós temos o que a gente chama de PEP, que é profilaxia pós-exposição, ou seja, por algum motivo, a camisinha estourou, a pessoa não usou e depois ficou preocupada, ela pode procurar o serviço de saúde e tomar uma medicação que quanto antes ela iniciar, melhor, mas ela vai tomar durante 30 dias e aí se ela teve a possibilidade de se infectar pelo HIV, essa possibilidade cai quase a zero. Isso é o que a gente chama de um tratamento profilático. Aqui em Ribeirão, durante a semana, até as 4 da tarde, ela procura o Centro de Referência Central, que é aqui na Prudente de Moraes 35, e após as 4 da tarde e no final de semana, ela deve procurar a UPA da 13 de maio. É considerada urgência e ela tem que ir o mais rápido possível, porque o tanto de horas em que ela pode é limitado, é até no máximo 72 horas. Mas o quanto antes ela inicia o tratamento, melhor é a possibilidade dela não se reinfectar. Agora, não tenha dúvida, o preservativo é a melhor forma de prevenção. Muito bem lembrado, quer evitar a doença, usem camisinha, que é salutar para a doença evitável para todos nós. Em São Carlos, secretário da Saúde, Marcos Palermo. Marcos, campanha da gripe na cidade de São Carlos. Quantas pessoas, mais ou menos, já foram vacinadas? A campanha atingiu aquilo que era esperado ou está um pouco distante? Boa tarde a você. Boa tarde e satisfação. Na verdade, nós tivemos uma cobertura total de 84% dos nossos objetivos, O número não atingiu a nossa meta. Nós tivemos, por segmento, crianças 59,61%, gestantes 60,83%, idoso chegou a um número bem próximo da nossa meta, que chegou a 92%
de atendimento, de cobertura. A questão, foram aplicadas 64.140 doses em São Carlos, né? O que nos deixou muito preocupado foi a questão das crianças, né? Que não conseguiu chegar no número nem próximo do nosso objetivo. Isso nos faz ficar muito preocupado e possivelmente fazer umas ações de informativo para que a população se conscientize a importância que é vacinar suas crianças. O que deu errado para não se atingir um número maior na vacinação? Na verdade, o que nós entendemos é que essa geração, ela não está tão habituada ou não está tendo a habitualização de cuidar da saúde preventiva. A vacina é a principal ferramenta da saúde preventiva. Porém, o que acontece? Como os pais têm as suas ocupações profissionais, então às vezes inviabiliza a questão de condição de levar as crianças para a vacinação. Esse número nos deixou muito atento e possivelmente agora nós vamos fazer uma campanha mais forte de conscientização da importância que é vacinar as crianças no município, tendo em vista que o próprio Ministério da Saúde tem identificado alguns surtos de doença em algumas regiões, né? E a gente está pensando nisso, nós estamos já com uma campanha de precaução e informar as pessoas, conscientização, para que as pessoas levem as crianças, principalmente as crianças, a cumprirem as suas vacinas. Vou agora até Araraquara, a enfermeira da Vigilância Epidemiológica, Mariana Câmara. Mariana, uma preocupação para toda a mulher, a população de uma maneira geral, especificamente para a mulher. Câncer de mama. Qual é o trabalho que é feito em Araraquara para ajudar a prevenção? Boa tarde a você. Boa tarde. Em Araraquara, a gente, em todos os postos de saúde, né, fazemos os exames, né, fazemos o pedido, né, a guia de exames, buscamos as mulheres na idade de fazer o exame preventivo, né, e eu acho que, assim, igual a gente estava falando, eles estavam falando, é sempre buscar promover ações para incentivar essas mulheres, que elas não esqueçam que tem que buscar o serviço de saúde. Você estava falando no trabalho de prevenção, uma orientação à mulher. Como é que você pode orientar a mulher para que ela fique atenta para saber se está ou não com alguma coisa encaminhando para ser um câncer de mama? A gente orienta que a mulher ela tem que buscar a consulta ginecológica anual, né? E em casa ela pode se fazer o autoexame da mama, que os enfermeiros, profissionais de saúde vão explicar como que ela pode se tocar para buscar se tem algum sinal. E qualquer diferença que ela notar na sua mama, ela pode buscar o posto, agendar uma consulta de urgência, tirar suas dúvidas, que a gente sempre vai estar à disposição. Tem bastante gente para trabalhar, para ajudar efetivamente no combate de uma doença, de uma moléstia que pode levar à morte se não for muito bem detectada no começo. Deixa eu ir a Ribeirão Preto de novo, coordenadora do programa DST AIDS, Liz Neves. Liz, segunda-feira, Julho Amarelo. O negócio agora é campanha contra a hepatite C. A hepatite C preocupa em Ribeirão Preto? Preocupa sim, Humberto. A gente tem, nos últimos 7 anos, né, entre 2010 e 2007, nós tivemos mais de 1.000 casos novos da doença no município de Ribeirão, sem que fosse feito grandes campanhas. Esse ano todo o estado está mobilizado para a campanha do Julho Amarelo. No próximo dia 28 é o Dia Mundial de Combate às Hepatites Virais. Então nós vamos fazer em Ribeirão uma intensificação. Os exames já são feitos o ano todo em todas as unidades, mas esta semana em especial vai ser feita uma intensificação. Serão realizados testes rápidos e testes convencionais, né, da hepatite C, principalmente, que é o foco da campanha, onde nós estamos focando principalmente as pessoas com mais de 40
40 anos. Por quê? Porque é uma doença silenciosa que leva muitos anos para aparecer. Então, pode ser que nessa faixa de idade tenham pessoas que nunca fizeram o exame e podem ter se contaminado numa época em que não tinha o exame ainda. Então, é o nosso foco, a testagem para a hepatite C, mas nós não podemos esquecer da vacinação contra a hepatite B, que atualmente ela era uma vacina que era vacinar. O foco era a vacinação de crianças, adolescentes, e hoje se estendeu e não tem mais idade. Então, muito provavelmente, essas pessoas que têm um pouco mais, acima de 30 anos, não têm vacinação de hepatite B. Então, o foco da campanha é vacinar contra a hepatite B, testar contra a hepatite C. E o sarampo? A situação em Ribeirão Preto, como é que está? Bom, a situação do sarampo, ela ainda estão sendo feita intensificação da vacina, de forma a atualizar a vacinação do sarampo. Então, as pessoas devem procurar a unidade de saúde para ver se tem o seu esquema de vacina está atualizado ou não. Se não, deve ser atualizado. Muito obrigado. São Carlos, secretário da Saúde, Marcos Palermo. Marcos, uma outra preocupação que a gente deveria ter como preocupação para prevenir e não chegar como nós estamos chegando nos dias atuais é quanto a pólio. Está voltando porque a gente não está vacinando para valer. Na sua cidade, a vacinação foi interessante, precisa ser reforçada, a população tem que entender o perigo da pólio. Com certeza, nós intensificamos a campanha, reforçamos o abastecimento, houve algumas rupturas na questão da vacina, né? Mas depois acabou se normalizando. Nós divulgamos as campanhas nas redes sociais e a mídia. Enfim, a importância da vacina da pólio ela é de crucial importância para o crescimento da criança, tendo em vista que as sequelas são graves, as consequências da não vacinação podem acarretar em efeitos muito graves para a saúde da criança, enfim. Nós fortalecemos essa intensificação das vacinas, fizemos campanhas nos postos e em toda a rede pública para poder conscientizar as mães em aplicar a vacina. É importante também dizer que a caderneta de vacinação sempre atualizada, tem que estar sempre atualizada, sempre monitorando essa questão das datas de vacinação para que não ocorram problemas graves com as crianças. Eu vou agora até Araraquara, a enfermeira da Vigilância Epidemiológica, Marina Câmara. Marina, inverno que não é inverno, né? Quer dizer, manhãs, madrugadas frias, dias quentes, poeira, enfim, todo um cenário favorável à gripe. Em Araraquara, como é que está a campanha para a vacinação contra a gripe, principalmente para os idosos? Essa região já registrou casos de morte? Araraquara está muito mal na campanha, né? A gente não atingiu nem 70% da meta de vacinação, nem para o idoso, nem para a criança, o que é muito preocupante. Está circulando mesmo o vírus, a gente sabe, a gente está conseguindo, já isolou o vírus e as pessoas ainda não buscam a vacina. Então a gente precisa de ajuda mesmo da mídia para conscientizar a importância das pessoas buscarem a vacina. E também evitar aglomerados, locais que possibilitam transmissão mesmo. Tá, eu agradeço a sua participação, muito obrigado. Deixa eu voltar a Ribeirão Preto rapidamente. Coordenadora do programa DST AIDS, Liz Neves. Liz, só tocar um pouquinho mais no assunto da AIDS, porque preocupa e preocupa muito. Dá para fazer uma campanha interessante entre estudantes para que eles amplifiquem essa preocupação e amplifiquem o entendimento do que é a AIDS? Bom, Roberto, com jovens, estudantes, nós estamos promovendo aqui em Ribeirão, desde o ano passado, foi um projeto relativamente piloto, chama de projeto Conversação, Conversa e Ação para a prevenção do IST/AIDS e da gravidez na adolescência. Esse projeto a gente fez uma parceria muito interessante com a diretoria de ensino, nós oferecemos o projeto para os diretores, é uma parceria também com a Escola de Enfermagem da USP e a gente hoje em dia nós estamos com um número de 24 escolas que aderiram ao projeto e onde a gente pode chegar e desenvolver, estimular esses adolescentes
eles a promoverem ações de prevenção dentro da escola. Por quê? Porque nós, profissionais de saúde, a gente pode chegar e falar e fazer de campanha de prevenção, mas a linguagem é outra. O jovem hoje ele tem uma linguagem diferente daquela que nós estávamos habituados. Então, nesse projeto, a gente conversa com alguns monitores, alguns jovens que são líderes dentro da sua escola, a gente capacita eles de forma que eles desenvolvam ações. Para você ter uma ideia, no ano passado a gente teve músicas, a gente teve filmagem, a gente teve escola que fez teatro, teve escola que fez feira de saúde, fez cartaz. Então, é uma sementinha pequena em que a gente começa. Nosso objetivo é atingir também as universidades, porque a gente percebe que os universitários hoje é o grupo que está entre os que mais estão se infectando. Então, nós precisamos atingir também por meio de mídia social e de outras linguagens. O Ministério está preocupado com isso e tem tentado desenvolver instrumentos para que isso chegue também nessa população mais jovem. Integraram a macro-região na edição deste sábado do Jornal da Clube a coordenadora do programa DST-AIDS, Lins Neves. Em São Carlos esteve o secretário da Saúde, Marcos Palermo. Em Araraquara, a enfermeira da Vigilância Epidemiológica, Mariana Câmara. Afetou tudo que nós ouvimos, tudo que nós conversamos. Anteriormente tem a ver com saúde pública. Isso. Saúde pública se faz com recursos, claro que sim, mas saúde pública também se faz com informação e formação. Mas principalmente com o que você falou, informação e informação. Formação é a capacidade de interpretar a informação. Esse é o primeiro ponto. Agora, nós temos o Estado brasileiro e os estados de vários países, inclusive dos desenvolvidos, que apresentam aquilo que nós chamamos em psiquiatria de uma esquizofrenia. O Ministério da Saúde, por exemplo, são vários exemplos, o Ministério da Saúde odeia o tabaco e o cigarro. Mas o Ministério da Fazenda adora, porque é o primeiro item de arrecadação de IPI no Brasil sucessivamente. Não é a soma, a não ser que se some todos os ICMS arrecadados pelos estados. Mas na esfera federal, mais do que o imposto de renda pessoa física e mais do que o imposto de renda pessoa jurídica, o primeiro lugar é o IPI. E, em primeiro lugar, a mercadoria mais taxada é o tabaco. Então, quando se trata de setor estatal lutando pela saúde, nós já temos que começar a separar esse duelo, Roberto, esse duelo. Afinal, o Ministério da Fazenda, ele quer tudo aquilo que o Ministério da Saúde veta e aconselha, a não ser que seja tudo hipocrisia. Mas a verdade é que quem tem o dinheiro no mercado acaba tendo a razão. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que viver é muito perigoso. Todo esse trabalho de medicina preventiva deveria nos formar na consciência individual e até no arquétipo, no inconsciente coletivo, deveria nos deixar com uma clareza palmar e solar o seguinte, que nós, afinal de contas, acabamos nos esquecendo sempre, que cuidar da saúde é muito mais barato, mais fácil do que tratar da doença. Então, cuidar da saúde como? Praticando exatamente a saúde preventiva. E começamos então com a dúvida. Por que nós compramos em quantidade crescente medicação para reduzir peso, em vez de tratarmos da saúde alimentar? Com alimentação saudável, conforme os nutricionistas fartamente explicam, e mais, o primeiro item da medicina, segundo os verdadeiros médicos, aqueles que têm no dedo o seu olho. O dedo é o olho do médico, aquele que apalpa, percebe, porque senão alguns médicos são formados em medicina, eles não são médicos. Alguns que nós conhecemos, e muitos que existem, verdadeiros médicos. Tá certo? Mas alguns são só formados em medicina e, em vez de examinar o paciente, eles examinam os exames. Uma sequência de exames e não percebem que o paciente, às vezes o olho do médico chega a ser o dedo e o próprio olho quando ele verifica
a pessoa, o comportamento da pessoa, a pele, o que o médico verifica de maneira nítida e de maneira clara, Roberto. Mas não é isso que eles verificam. E, no entanto, esse processo de educação alimentar tem que se estender para todas as áreas, preventivamente. Por quê? Nas empresas, talvez com 3% de exceção, todas elas, de Ribeirão Preto, pelo menos, as que eu pesquisei no Instituto de Economia da Associação Comercial, tem no item saúde, paga participação, ajudando o empregado a ter parte no plano de saúde, ou pagando totalmente com algumas fases, dependendo do acordo, o segundo item de despesa. O primeiro são salários. O segundo, você imagina como que a preventiva é importante para economizar. Em primeiro lugar, reduzir o sofrimento e esticar a vida, o período de vida das pessoas. Agora, quando a velhice vai chegando, nós temos que saber duas coisas. As faculdades cognitivas, como o Alzheimer, né, e outros nomes aí menos votados, na verdade, ele começa a ameaçar mais nitidamente. Toda pessoa idosa está matriculada no vestibular de ter Alzheimer. Ele pode não ser aprovado, mas ele está matriculado. Em segundo lugar, além das faculdades cognitivas, Roberto, e eu já estou acima dos 70 e, portanto, já estou por aí, tem que começar a pensar numa academia em exercício físico, porque o corpo não acompanha mais a vontade que a gente tem. Você vai ter ainda mais tempo, vai ter mais tempo, mas vai chegar, tomara que com a prevenção que eu não fiz, participar de academias. Por quê? Começa a perder massa muscular. E você não consegue aguentar. Como assim, você não consegue falar, meu tio, você consegue levar o cadáver para onde você quiser. Tá certo? Você passa a ser aquilo que o Fernando Pessoa dizia, que somos cadáveres adiados. Passa o cadáver para frente. Um negócio assim. Mas Guimarães Rosa também, que me vem à mente agora, dizia o seguinte: viver é muito perigoso. E é perigoso exatamente porque nós esquecemos de que o perigoso, o dangerous, como eles dizem nos Estados Unidos, o perigo verdadeiro é nós confundimos conhecimento pensando que o oposto é a ignorância. Não é. O oposto, o antônimo de conhecimento é a ilusão do conhecimento. Nós pensamos que entendemos que nós estamos fazendo o que deveria ser para proteger a nossa saúde. E nos esquecemos do exercício físico, nós ficamos meio vagabundo. Nós esquecemos de cuidar da alimentação. E na idade que está as contas dos excessos do passado, um excesso de bebida, gordura, noitadas, as contas vão chegando, Roberto, vão chegando. E como é que nós fazemos? Como é que nós conseguimos efetivamente cuidar da saúde, porque, na verdade, nós não cuidamos devidamente da saúde e acabamos, afinal de contas, tendo problema com a doença. Te agradeço a participação no Jornal da Clube, Golfeto. Eu que agradeço você. Bom fim de semana, Roberto. A você também, muito obrigado. Muito obrigado.